Na noite passada, enquanto você dormia, algo aconteceu com a sua carteira que não foi uma volatilidade normal, não foi um recuo limpo, não foi uma correção saudável. Quando você abriu a tela esta manhã, aquilo parecia menos um gráfico e mais uma cena de crime. A prata estava sendo negociada perto de US$ 83 apenas ontem, e então, de repente, despencou em um vazio aterrador, tocando-o de fundo em US$ 73,62, uma queda de 14 em minutos. Um tipo de movimento que apaga contas, destrói a confiança e engana até pessoas experientes a fazerem a única coisa que juram que nunca fariam: vender em pânico no fundo. Mas aqui está o que você precisa entender agora. O que você acabou de presenciar não foi o mercado descobrindo o preço. Não foram fundamentos mudando. Não foi o varejo realizando lucros. Não foi uma bolha estourando. Foi algo mecânico. Foi uma execução realizada por máquinas na liquidez mais escura e mais fina de todo o ano. E se você vendeu esta manhã por medo, você não apenas perdeu dinheiro, você se tornou a vítima pretendida de um evento algorítmico muito específico, um choque de velhos at risk. Para entender por que a prata caiu 14% em 29 de dezembro de 2025, você precisa parar de olhar para manchetes e começar a olhar para o relógio. Isso não aconteceu na abertura de Nova York. Não aconteceu durante o London Fix. Aconteceu exatamente às 2h da manhã, horário da costa leste, bem no meio da chamada Ghost Week, a zona morta entre o Natal e o Ano Novo, quando o mercado é basicamente uma cidade abandonada. Pergunte a si mesmo: quem está negociando prata às 2 da manhã durante uma semana de feriado? O investidor de varejo em Ohio, está dormindo. O acumulador na Alemanha, ele está almoçando. O gestor de fundo de pensão, ele não está em uma mesa, está em alguma montanha fingindo que os mercados não existem. Às 2 da manhã, durante a Ghost Week, o livro de ordens está vazio. A pilha de ordens de compra, o muro que normalmente segura um preço em queda, é extremamente fina. Não há ninguém em casa. E é exatamente por isso que isso aconteceu naquele momento. Por quê? Por volta daquele horário, uma grande baleia institucional, pense em um grande fundo de hedge ou em um cliente de prime brokerage fortemente alavancado, bateu no muro. Não foi uma perda pequena. Eles ultrapassaram completamente o nível de margem de manutenção. E no mundo institucional, você não recebe uma ligação educada. Você não ganha uma segunda chance. Você é liquidado, não por um ser humano que se preocupa em conseguir um bom preço, mas por um motor de risco. Um motor de risco é um algoritmo frio, com uma única instrução: sair, agora. Ele não se importa se a prata está a US$ 83 ou a US$ 73. Ele não se importa com níveis de suporte, RSI ou com o seu padrão gráfico favorito. Ele vende até que a conta volte a ficar solvente. Ponto final. Assim, às 2 da manhã, essa máquina despertou e começou a disparar ordens a mercado, em um mercado que não tinha compradores. Em um mercado normal, a liquidez total absorve a venda. O preço cai, compradores entram, o dano é contido. Mas no turno do cemitério da Ghost Week, não havia compradores. A primeira onda de vendas empurrou o preço para baixo em US$ 1. O algoritmo procurou liquidez, não encontrou nada, então empurrou o preço mais US$ 1 para baixo, e mais outro, 80, 78, 76. Ele não estava descobrindo o valor justo, estava caçando qualquer um disposto a ficar do outro lado. Isso é uma cascata de liquidez, como um piano de cauda caindo de uma janela. Não existe uma descida elegante, e ele não para até atingir o chão. O chão dessa vez foi US$ 73,72. Foi ali que, finalmente, havia ordens de compra suficientes para limpar o livro. Portanto, quando você vê aquela enorme vela vermelha no gráfico, não conte a si mesmo a história de que a tendência acabou. Diga a verdade. Alguém foi eliminado no porão. Isso foi um evento de liquidação forçada, uma chamada de margem de proporções épicas. E o detalhe mais importante é que a venda foi totalmente independente do preço.
O vendedor não queria despejar contratos a $73. Ele foi forçado a despejar a $73. E essa diferença muda tudo. Se os investidores estivessem vendendo porque acreditavam que a prata não valia nada, isso seria baixista. Mas se uma máquina está vendendo porque um apostador altamente alavancado acabou de quebrar, isso é altista para todo o resto. Significa que a mão fraca foi eliminada. Significa que a alavancagem foi expurgada. Significa que o excesso desapareceu. O mercado está mais limpo, mais leve e posicionado para o próximo movimento. Mas o estrago não parou com uma única baleia. Aquela descarga inicial acionou algo ainda mais perigoso, algo que vive dentro dos computadores dos market makers e dos dealers de opções. À medida que o preço caiu, através de níveis-chave, despertou uma segunda força que jogou gasolina no fogo. Gama. A primeira liquidação deveria ter sido o fim. Uma baleia quebra, é eliminada, o preço se estabiliza, o mercado segue em frente. É assim que funciona em um sistema saudável. Mas este sistema não é saudável. E aquela primeira venda não apenas empurrou o preço para baixo, ela acionou um segundo mecanismo escondido mais profundamente na tubulação do mercado. À medida que a prata caiu através de níveis críticos, algo mudou dentro dos balanços dos market makers e dos dealers de opções. Os modelos deles alteraram o comportamento de forma abrupta. O que antes era um risco administrável tornou-se tóxico em segundos. É aqui que o gama entra na história, não como teoria, mas como uma arma. Quando o gama se torna negativo, as regras se invertem. Cada dólar que o preço cai obriga os dealers a vender ainda mais prata apenas para permanecerem protegidos. Hedged. Não porque queiram, porque precisam. Preço cai, venda forçada. Venda forçada, preço cai novamente. Um ciclo fechado, sem qualquer julgamento humano em nenhuma parte da cadeia. É por isso que o movimento não desacelerou. É por isso que ele passou de uma queda acentuada para uma queda livre em questão de segundos. Os dealers deixaram de fornecer liquidez. Eles se tornaram parte da debandada. Os próprios modelos de risco deles ordenaram que perseguissem o preço para baixo, despejando vendas no mesmo vácuo criado pela liquidação inicial. O que você viu não foi pânico, não foi emoção. Foi automação alimentando a si mesma. Um ciclo de retroalimentação robótico, no qual algoritmos vendiam para outros algoritmos, todos seguindo o mesmo conjunto de instruções matemáticas. Nenhuma discricionariedade, nenhum botão de pausa. E tudo isso aconteceu enquanto o mercado estava meio adormecido. Quando a maioria das pessoas acordou e viu o estrago, a cascata já havia terminado. A venda havia se esgotado, não porque o mercado encontrou valor, mas porque bateu em algo inamovível. Algo que não negocia gráficos, não lê indicadores e não se importa com sentimento. É aqui que a história muda, porque quando o preço atingiu 73,78 e parou abruptamente, não foi sorte. Não foi o varejo comprando heroicamente o fundo. Foi o momento em que o próprio sistema entrou em ação para impedir algo muito pior. A queda não parou porque a venda havia terminado. Ela parou porque o sistema atingiu o seu ponto de ruptura. Quando a prata despencou até 73,62, alarmes começaram a soar longe do gráfico de futuros, dentro da engrenagem do sistema bancário noturno. Essa liquidação forçada não prejudicou apenas o trader que quebrou. Ela criou um buraco nos registros das câmaras de compensação que garantem cada operação. Para cada contrato que aquela baleia mantinha, havia alguém do outro lado esperando receber. E quando o lado perdedor não consegue pagar, a câmara de compensação é a próxima na fila. É nesse momento que isso deixa de ser uma história sobre prata e se torna uma história sistêmica. Se uma câmara de compensação não consegue liquidar, todo o complexo de futuros congela. Petróleo, títulos do tesouro, metais, tudo. Os bancos deixam de confiar uns nos outros. O crédito trava.
E por volta das 3 da manhã, esse risco apareceu onde sempre surge primeiro, no mercado de recompra, repo. O medo de contraparte disparou. A liquidez evaporou. E foi aí que o protocolo de emergência entrou em ação. Cerca de 34 bilhões de dólares foram injetados no sistema durante a noite. Silenciosamente. Sem coletiva de imprensa, sem manchetes, mas a impressão digital está lá, nos dados do mercado de repos. Esse dinheiro não tinha como objetivo salvar a prata. Não era para sustentar um preço. Era para manter a máquina funcionando. O dinheiro estabilizou a pilha de ordens de compra. Deu aos market makers a confiança para ligar novamente seus algoritmos de precificação. Colocou um piso de concreto sobre um mercado que estava prestes a cair pelo porão. É por isso que o preço parou em 73,72. Sem essa injeção de liquidez, não estaríamos falando de um repique. Estaríamos falando de operações quebradas, mercados suspensos e fechamentos de emergência. O fato de terem sido necessários dezenas de bilhões apenas para manter a prata sendo negociada diz tudo sobre o quão frágil o mercado de papel realmente é. Mas aqui está a reviravolta. O sistema consertou o problema do papel, mas não consertou o problema físico. Eles imprimiram liquidez, não metal. Eles remendaram os registros contábeis, não os cofres. E enquanto o Ocidente estava ocupado estabilizando derivativos, o resto do mundo estava observando. Especialmente um mercado que olhou para a queda de 14 e simplesmente deu de ombros. Enquanto o mercado de papel no Ocidente estava entrando em colapso, houve um lugar que não vacilou. Nenhum pânico, nenhuma queda livre, nenhum drama. Xangai continuou negociando como se nada tivesse acontecido. Essa é a parte sobre a qual ninguém na televisão financeira quer falar. Quando a sessão de Xangai fechou, o contrato de prata do mês mais próximo foi liquidado perto de 20.073 yuans por quilograma. Converta com cuidado. Divida pela taxa de câmbio. Divida por 32,15 onças em 1 quilograma. O resultado não é 75 dólares, é cerca de 89 dólares. Deixe isso assentar. No exato mesmo momento em que a prata estava sendo reprecificada para 75 dólares em Nova York, o mercado físico na China estava avaliando-a quase 14 dólares mais cara. Isso não é uma pequena discrepância. Isso não é ruído. É um spread de 18, 20% em uma commodity global. Em um mercado funcional, isso não deveria existir. Se a prata estivesse realmente com excesso de oferta, Xangai também estaria despencando. Não está. Se a demanda estivesse colapsando, o prêmio desapareceria. Não desapareceu. O mercado físico está se mantendo firme enquanto o mercado de papel está implodindo. Então, sim, por que a arbitragem não está fechando essa lacuna? Por que os traders não estão comprando a 75 e vendendo a 89? Porque eles não podem. Restrições de exportação e controle de licenciamento transformaram a China em um sistema fechado. O metal em Xangai está preso. O metal em Nova York é líquido, mas está aterrorizado. Dois preços, duas realidades, completamente divorciadas uma da outra. Esse spread de 14 dólares é a prova definitiva. Ele demonstra que a queda não teve nada a ver com valor, teve a ver com a quebra da alavancagem dentro do sistema de papel. Algoritmos contaram uma história para outros algoritmos, enquanto o mercado físico simplesmente se recusou a participar. E essa desconexão está crescendo, não diminuindo, porque enquanto os traders de papel estavam despejando contratos, algo muito mais importante estava acontecendo silenciosamente em segundo plano. Algo muito mais relevante do que qualquer vela em um gráfico. O metal em si estava saindo. Enquanto o preço era esmagado nas telas, o verdadeiro sinal não estava piscando em vermelho. Ele estava se movendo silenciosamente pela porta dos fundos. Prata física estava deixando o sistema. Dados de inventário mostram que centenas de milhares de onças foram retiradas dos cofres antes da queda, não depois, antes. Esse detalhe de tempo é crucial. Quem retirou esse metal não se importava com o gráfico, não se importava com o RSI,
viu a desconexão entre o preço de papel e a realidade física e agiu. É assim que uma corrida bancária se parece no mercado de commodities. Contratos de papel estão sendo negociados de um lado para o outro, enquanto o metal real está sendo removido. As prateleiras estão sendo esvaziadas enquanto a etiqueta de preço ainda diz $75. E é aqui que a narrativa dominante entra em colapso completo. Ligue as notícias e você ouvirá a mesma frase repetida sem parar: pânico do varejo. Pequenos investidores ficaram com medo. Pessoas comuns venderam. A alta acabou. Mas os dados dizem exatamente o oposto. As entradas em ETFs aumentaram durante a queda. Comerciantes de ouro e prata física relataram forte demanda de compra, não de venda. O varejo não fugiu. O varejo entrou. Os únicos vendedores reais foram aqueles que não tinham escolha. Instituições excessivamente alavancadas, liquidações forçadas, máquinas executando ordens de falência às 2 da manhã. Então, por que culpar o varejo? Porque o sistema precisa de um bode expiatório. Ele não pode admitir que uma única aposta institucional ruim quase quebrou toda essa infraestrutura. Não pode admitir que dezenas de bilhões foram injetados apenas para manter os mercados abertos. Se essa verdade fosse amplamente compreendida, a confiança desapareceria da noite para o dia. Então, em vez disso, a narrativa se transforma em guerra psicológica. Sacudir as mãos fracas, convencer os detentores de que estão errados, criar dúvida, porque alguém ainda precisa do metal. E a maneira mais fácil de obtê-lo é assustar você até que o entregue. Mas a estrutura mudou agora. A baleia se foi. A venda forçada terminou. A alavancagem foi expurgada. O que resta são compradores físicos e detentores sem alavancagem. E em poucos dias, mesas institucionais completas retornam do feriado com novos mandatos e olhos abertos. Eles verão um mercado que foi artificialmente esmagado a $75, enquanto o mundo físico o precificava perto de $90. Verão cofres vazios, um spread enorme e um sistema que já revelou seu ponto de ruptura. A queda acabou. A armadilha falhou. A venda terminou. Agora começa a perseguição.